Bons estudos a todos. Eu vou falar agora da lei de improbidade administrativa. Quem são os sujeitos? O sujeito ativo é um agente público ou privado em concurso de pessoas, ou seja, se o agente público estiver em conluio com um particular que não seja um funcionário público, os dois respondem em concurso de agentes. O sujeito passivo é a administração direta e indireta fundacional de qualquer dos poderes dos entes federativos, bem como uma empresa incorporada ao patrimônio público com mais de 50% de participação do governo. Sendo que empresas que têm subsídio governamental, porém, menor que 50%, apenas ocorrerá a sanção patrimonial correspondente aos danos ao erário. Os sindicatos e partidos políticos também podem figurar no polo passivo. É um crime formal, independe da aprovação ou rejeição de contas pelo Tribunal de Contas também. Transita independentemente. Quais são os atos de improbidade? Nós temos aqui a gama de três espécies. Nós temos dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação dos princípios da administração. Então, vamos começar por dano ao erário. No caso do dano ao erário, é o único dos três crimes tipificados que admite a culpa. Então, em caso de culpa ou dolo, ocorre o crime de dano ao erário. Os outros demais crimes, qual seja o enriquecimento ilícito e violação dos princípios éticos que regem a administração, só são consumados através de dolo, da vontade, do caráter volitivo do agente. Porém, no caso de dano ao erário, não. Pode ser por culpa também, omissivo ou comissivo. E quais são as sanções no caso de dano ao erário? Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Aí está o presidente Collor, que ocorreu essa situação com ele. A perda da função pública, é claro, quem causou dano ao erário não pode ficar na esfera pública como agente público. E a proibição de ser contratado ou receber benefícios do poder público por 5 anos. Então, no caso de dano, reiterando, 5 a 8 anos de suspensão de direitos políticos, perde a função pública e proibido de ser contratado por 5 anos. A multa civil pode ser até 2 vezes o dano e o ressarcimento do dano e perda dos bens acrescidos. Necessita que tenha gerado dano patrimonial. Então não se consuma esse tipo de crime se não ocorreu efetivo dano. Enriquecimento ilícito. No caso do enriquecimento ilícito, apenas admite o dolo como caráter volitivo, vamos dizer, da sua causa, é a obtenção de vantagem patrimonial indevida. Ganhou presente, ganhou comissão. Sanções são suspensão dos direitos políticos, aqui já é mais pesado, de 8 a 10 anos, perda de função pública, também todos perdem, né, todos os 3 crimes, proibição de ser contratado ou receber benefícios do poder público por 10 anos, que já aumentou, não é? Lembrando que no dano ao erário são 5 anos de não poder contratar com o poder público e 5 a 8 anos de suspensão de direito político. Porque já 8 e 10 anos no enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos, também perde função pública, porém 10 anos de geladeira para ser contratado teve poder público. Porque a multa civil lá no dano são até 2 vezes, o valor aqui já triplica, 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Então tem que ressarcir, né, os bens acrescidos indevidamente. E também ele que se caracteriza, o enriquecimento ilícito, de prestação ilegal de serviço externo. Receber, perceber, utilizar, incorporar no seu patrimônio
indevidamente bens, não é? Ou até se beneficiar de uma outra forma indireta. Porque aqui é vantagem patrimonial. Vamos agora à violação dos princípios. Só por dolo, quais são as sanções? Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, que é mais brando, a perda da função pública, os 3 casos, tanto dano, enriquecimento ilícito e violação dos princípios, perde a função pública. E aqui a geladeira é de 3 anos, sendo que no enriquecimento ilícito a geladeira é de 10 anos e no crime de dano ao erário é de 5 anos. A multa civil, que é de 2 anos no dano, 2 vezes no crime de dano, 3 vezes o valor oferido devidamente no enriquecimento ilícito. Aqui é de 100 vezes o salário, 100 vezes o salário de quem causou o dano. Então tá aí, multa, nota de 100 e salário. Ressarcimento do dano e perda dos bens acrescidos. Isso diz respeito à violação dos deveres de honestidade, prevaricação, ou seja, deixar de fazer alguma coisa que devia, frustrar concurso público, deixar de prestar contas. Tem muito a ver assim, com a inércia, né? Divulgação indevida de informações, ato proibido em lei, descumprir a lei realmente é um problema muito grande de princípio, não é? Negar publicidade, não prestar contas, vazamento de informação, tudo isso aí está na sanção de violação dos princípios. Como é que é o procedimento administrativo? Qualquer pessoa pode representar ou pode ser instaurado de ofício pela autoridade administrativa, escrita ou reduzida a termo, e a rejeição da autoridade administrativa não impede a representação do Ministério Público, por se tratar de dinheiro público, e pode eventualmente ocorrer conflito de interesses. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do resultado. O inquérito policial é presidido pelo delegado e encaminha relatório a juiz, da mesma forma do inquérito ordinário. O inquérito civil é o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público para esclarecer a necessidade ou não do órgão ministerial participar das diligências. Pode coexistir os procedimentos, tanto o processo administrativo com o inquérito policial quanto o inquérito civil. Podem haver desfechos distintos. Se ocorrer ingresso, desculpa que o português aqui foi um corretor americano, se ocorrer ingresso de ação no judiciário com o mesmo pedido, automaticamente está renunciando o pedido na esfera administrativa. E você imagina, o administrativo ele não pode definir diferente do contencioso. Ação judicial de improbidade administrativa. O objeto é punitivo e reparativo, o rito é ordinário, proposto pelo MP ou PJ interessada, não é permitida transação, acordo ou conciliação para pretensões punitivas, apenas para as reparatórias. Então, quer dizer, para pode transacionar o valor da reparação, mas porém vai ter que ficar lá os 10 anos na geladeira, vai perder o cargo, etc. É aceita pelo juiz, que dá 15 dias para o requerido apresentar suas razões. Recebida a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Se o juiz reconhecer a inadequação da ação, poderá extinguir a ação sem julgamento do mérito a qualquer momento, já que o rito é ordinário, isso é assim mesmo, né? A denúncia foi indevida, no caso de denúncia indevida, que é muito grave, né? Quando o autor sabe que é inocente, o réu que ele acusou, é crime de detenção que leva a 6 meses a 10 e multa, acumulada com multa, mais indenização por danos morais e materiais, está aí dentro da linha das perdas e danos. Competência e processo no contencioso é da Justiça Federal quando tem interesse da União, quando tem entidade autárquica, quando tem empresa pública federal, proposta pelo Ministério Público Federal, ou quando o MPF for desconsórcio ativo. O furo é o domicílio do réu, quer dizer, do cara que fez o ato, procedeu ao ato. É da Justiça Estadual, quando existe envolvimento da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, estadual,
ou quando existem recursos federais não sujeitos à prestação de contas. Quando o Estado for parte de sociedade de economia mista, é claro que é de esfera estadual, Petrobras aqui só para representar, quanto envolvam recursos transferidos pelo Estado e municípios a entidades privadas. Então tem dinheiro do Estado, de competência da Justiça Estadual, que cabe também processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. O foro é o local do dano ou o domicílio do réu, ou o local do fato. Isso aqui já é para na esfera da Justiça Estadual, o local do dano. A federal é o domicílio do réu. Aqui pode ser o domicílio do réu também, ou o local do fato, depende de onde que o autor vai querer entrar. Voltando aqui para a linha do tempo, vamos passar para o próximo item, no tocante ao valor da causa. Certo ainda que estimado, as despesas processuais na ação de improbidade administrativa não há necessidade de adiantamento, custas, emolumentos, perícias, qualquer outro, salvo a má-fé. A notificação é obrigatória, do agente público. A falta do contraditório gera nulidade absoluta e insanável, somente aplicável nas ações de improbidade típicas, ou seja, portadoras de pedidos de natureza punitiva. Recursos: agravo de instrumento da decisão que receber a petição em 10 dias, ou que indeferir parte da pretensão. Aí agravo de instrumento sobe para o tribunal. Apelação é quando tem decisão total que denega, quer dizer, não afastou totalmente a pretensão do autor. Em 15 dias. Contestação também 15 dias, para negar todos os fatos. Ônus da prova sempre do autor, em virtude do princípio da presunção de inocência do acusado. Os incidentes pode ter litispendência, mesma causa de pedir, pedido e partes. Conexão: a possibilidade de coexistir ação de improbidade administrativa e ação popular ao mesmo tempo, se conectarão as ações em um só julgamento. A continência: mesmas partes e causa de pedir, uma tem objeto mais abrangente que a outra, também serão reunidas. Sentença: efeitos secundários, hipoteca judiciária e inegibilidade. Falamos já sobre isso, da inegibilidade. Coisa julgada: não se permite rescisória em prejuízo do condenado. Em prejuízo do condenado, quer dizer, em benefício sim. Eficácia: perda da função pública, condicionada ao trânsito em julgado, suspensão dos direitos políticos, já comentamos. Sanções principais, só reiterando: perda dos bens e valores, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, está aí só mais um resumo: no crime de dano de 5 a 8 anos, enriquecimento ilícito 8 a 10 anos, violação de princípios 3 a 5 anos. Reexame necessário não se aplica, quer dizer, nos casos em que contiver apenas pretensão punitiva, a reparação menor que 60 salários mínimos. Já é jurisprudência. O que é o reexame necessário? Consiste na necessidade que determinadas sentenças sejam confirmadas pelo tribunal, ainda que não tenha havido nenhum recurso interposto pelas partes, ou seja, não transita em julgado automaticamente. Medidas cautelares: depende de decreto judicial, exceto afastamento de agente público, que pode cautelarmente ser deferido pela autoridade administrativa, sem prejuízo da remuneração do acusado. Então, pela esfera administrativa, pode o afastamento cautelar até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, e prorrogado por mais 60. No final, quer dizer, dos 120 no máximo, haverá a perda do objeto. E é decretada através de portaria, somente se houver possibilidade do servidor venha trazer prejuízo ao processo administrativo. Então é bem ampla. Teve até uma questão na magistratura de Minas agora que fala quando
tem fortes indícios de desvio de bens, por isso que pode dar cautelar. Não é. É prejuízo ao processo administrativo. Não se confunde com penalidade, tanto é que ele continua recebendo remuneração. Sequestro de bens, havendo fundado indício de responsabilidade, pode haver bloqueio de bens e contas bancárias. É claro, essas medidas de interferir no patrimônio do acusado têm que ser decretadas pelo juiz. Nesse sentido, é proporcional ao dano ou acréscimo patrimonial indevido que está sendo apurado. As sanções, suspensões dos direitos políticos, estamos repetindo para a gente poder realmente gravar: dano ao erário 5 a 8 anos, enriquecimento ilícito 8 a 10 anos e violação de princípios 3 a 5 anos. Proibição de contratar com o poder público: dano ao erário 5 anos, enriquecimento ilícito 10 anos, violação de princípios 3 anos. Multa civil, dano ao erário 2 vezes, enriquecimento ilícito 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, violação de princípios 100 vezes o valor da remuneração do agente. Prescrição: mandato eletivo ou cargo comissionado ou cargo de confiança 5 anos após o término de exercício do cargo, quer dizer, se fez durante mais de 5, é da data do término do mandato. Para o empregado ou concursado depende de lei específica, mesmo das faltas disciplinares, níveis com demissão. Se for servidor público federal, o Estado tem 5 anos. Os atos de improbidade praticados contra entidade privada que dependa de recurso público até 50%, 5 anos. E ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Então, terminamos por aqui esse vídeo. Bons estudos a todos.